Hoje a gente vai gravar mais um Ela Inspira e eu trouxe hoje a Nath, que é a dona do Antessala, que é um café que ganhou meu coração. Tenho muitas perguntas pra você, porque eu acho que o seu negócio ele traz vida pra gente, ele é aconchego. E eu queria saber, primeira pergunta, o que fez você querer empreender, mudar de vida, entrar nesse setor de café, de alimentação? Bom, prazer estar aqui, sim, muito obrigada pelo convite. Eu nunca me vi como empreendedora. Eu sou fonoaudióloga por formação. Eu saí da minha cidade há 13 anos atrás para vir trabalhar como fonoaudióloga em São Paulo. E eu sentia que faltava alguma coisa. Sabe quando você tem um sonho dentro de você, tem alguma coisa que pulsa e te chama para o outro ramo? Eu nunca me enxerguei como empreendedora, mas eu sabia que eu tinha alguma coisa diferente para ofertar ao mundo. E a melhor forma de ofertar isso ao mundo, com algo que fosse rentável para mim, era falando da minha linguagem de amor. Eu cresci numa família que a gente não tinha muito contato físico do toque, mas a nossa linguagem do amor era sentar em volta de uma mesa, passar um cafezinho e comer um pão fresquinho. Então eu vi que essa era a forma que eu tinha de passar o meu amor pro mundo também. E isso fez com que eu começasse a empreender. Foi assim que começou o sonho da Antessala. O que mudou na sua vida, na sua visão de mundo, desde que você começou a empreender? Eu acho que o primeiro fator que eu tive que vencer como barreira foi as crenças limitantes. Então, eu entender que eu poderia ser muito mais do que esperavam de mim, daquilo que me puseram para que eu fosse, foi o que fez eu mudar minha visão de mundo. Eu tomei essa responsabilidade sobre os meus sonhos, sobre os meus atos. Eu, de fato, peguei a rédea da minha vida. Então, quando eu decidi empreender, eu vi que o único caminho que eu tinha era apostar. E se der certo? A gente costuma muito pensar no outro lado. E se der errado, o que eu vou fazer? E agora? Não. Mas e se der certo? De tomar as rédeas da minha vida fez com que eu colocasse muito amor e intensidade em tudo aquilo que eu faço hoje. Eu faço tudo com muito propósito, com muito amor, e eu acho que isso transparece muito ali na minha operação da Antessala. Então, por ser conhecido um lugar aconchegante, sim, essa é a palavra que eu mais ouço de todos os clientes, que é um espaço aconchegante. E que bom que vocês se sentem assim lá. Gerou na minha vida, na minha rotina, depois de começar a empreender, é enxergar mais o outro e tomar as rédeas, ser responsável por tudo que acontece na minha vida. É a primeira vez que eu passei lá, eu não te conhecia de forma alguma. Não sei se você lembra. Eu fui almoçar com a Ana, uma amiga minha, que as meninas estavam loucas. Não, tem que manter sal, então bom. E ela falou, vamos almoçar lá. E a gente foi, nós comemos, até a gente estava conversando sobre alguns assuntos parecidos com esse. E aí eu postei uma foto, eu costumo postar, mas porque eu gosto de, assim, quando eu vou num lugar legal, que a comida é boa, que tem um bom atendimento, que a gente se sente bem, eu gosto de postar. Gosto de dividir, porque eu sei que isso ajuda a pessoa ali do outro lado, o dono do negócio. Então sempre é natural, vou num lugar, gostei, eu vou postar. E aí você respondeu a minha postagem, nossa, amei, tava aqui do seu lado. E isso pra mim foi uma delicadeza tamanha com o cliente. Falei, gente, ela me respondeu, porque normalmente eles repostam lá e acabou, né? Tá tudo bem também, porque a gente sabe como que é, mas você me responder e falar, tava do seu lado, vem tomar um café comigo, ganhou meu coração. Falei, ali não é só um café. Então eu senti você ali no seu negócio. E foi incrível. Pra mim, isso foi incrível. Eu acho que eu nunca te contei isso, né? Não. Isso foi incrível, de verdade. Eu lembro exatamente desse dia, você tava almoçando, eu tava sentado ali no canto alemão, né, do lado, na mesa do lado. E na hora eu reconheci pela foto do seu Instagram. Acho que foi. E na hora da repostagem eu falei assim, nossa, que legal, quero um dia tomar um café com ela também. Porque eu vi vocês conversando, entrosado, porque pra mim, um cliente, ele nunca é um outro cliente, apenas um cliente. Não, ele é o cliente. Sim, e foi assim que eu me senti, de verdade. E dentro da Antessala, eu tenho muitos bons amigos. Eu não tenho clientes, lá eu faço amigos. Então, pra mim, eu falei, é mais uma amiga que eu vou fazer. De fato, foi isso que concretizou. E viu que demais. Qual foi seu maior desafio e como você superou e passou por isso? Eu acho que eu tive 2 grandes desafios como empreendedora. E todos norteados pela pandemia. A pandemia, ela zerou o meu faturamento e ela também levou meu pai. Então eu tive que, da forma mais dolorida e sábia,
transformar toda essa dor numa força maior para recomeçar. Porque uma coisa é você recomeçar o seu faturamento, os seus clientes eles abraçam ali teu sonho junto contigo. Outra coisa é você não ver nunca mais a pessoa e saber que você vai ter que seguir. De qualquer forma, a vida não vai parar e você vai ter que ser apenas um ponto de orgulho para quem se foi. Eu acho que a sala, ela é exatamente isso. Me emociona muito quando as pessoas sentam lá e falam que lembram dos seus entes queridos, quando elas sentam lá e falam que sente um pouco daquele carinho de bolo de vodka, de abraço na alma. Eu falo que a gente não vende bolo, a gente não vende nenhum produto lá. Tudo que a gente vende é experiência e memória afetiva. Todas as pessoas, eu falo que com certeza, 90% das pessoas que sentam lá se conectam emocionalmente conosco. Sim. E eu falo que esse então foi o meu maior desafio. Foi de fato a pandemia mesmo. E eu tenho certeza de verdade que seu pai... Ele tá muito orgulhoso disso. Eu falo que a sala me curou. Ele faleceu no domingo, na segunda foi o velório dele e na terça-feira eu fui trabalhar. E ali foi a minha cura. Eu falo que se eu não tivesse a sala, se eu não tivesse todo o amor dos meus clientes, dos meus colaboradores, eu não teria superado. Não é que a gente supera, mas a gente aprende a lidar com essa dor. Então ali é o lugar que eu passava a maior parte do meu tempo. Eu não queria ir embora. Porque quando eu ia embora, eu ia ficar com o meu vazio. Sim. E aí, isso sim ia machucar. Então, enquanto eu tava ali na sala, eu tava com a minha mente ocupada, pensando no meu negócio, em crescer, em expandir, em levar experiência, memória afetiva. Eu senti tanto o calor e o amor dos meus clientes. Às vezes, até no silêncio deles, eu senti o abraço. Porque as pessoas, elas respeitam, elas têm a sensibilidade de respeitar muito o nosso momento, o nosso espaço. Sim. Tem pessoas que vêm, te abraçam, falam uma palavra de conforto, mas tem pessoas que em silêncio elas já transmitem muito amor. Presença, né? Exatamente. Então eu falo que, nossa, eu sou muito, muito abençoada pela lançada. Mas é possível. E a morte? Nada. Nada que você fizer, nada que você der, você pode abrir mão de tudo que você tem hoje. Eu, com certeza, tudo que eu conquistei na minha vida, eu daria em troca. Sim. De ter. Eu imagino. Mas não é a realidade. O que eu vou fazer, então, com o que a vida fez de mim? A gente não pode se tornar vítima, né? A gente tem que ser autor da nossa própria história. Então, a promessa que eu fiz de honrar ele, honrar o nome dele, ser sempre um motivo de orgulho para ele, eu vou cumprir. E eu acho que ele me vem empreendendo que eu rompi muitas barreiras, eu rompi muitas crenças limitantes. Não era isso que as pessoas do interior tinham como cultura. Eu consegui fazer isso com muito esforço, com muito trabalho, porque meu pai era extremamente honesto, de caráter, íntegro, era uma pessoa que trabalhava muito, e eu tenho muito esse lado dele. Eu trabalho muito, assim, e não é porque é um sacrifício, eu amo o que eu faço. Então, esse é o ponto. Eu falo que o ponto é você acordar numa segunda-feira. Meu Deus, que dia maravilhoso, hoje é segunda-feira. Eu sou ansiosa pra segunda. Eu amo final de semana porque eu vou ficar com meus filhos. Mas eu tenho essa gana de trabalho. Então, segunda-feira pra mim é o dia que eu acordo e falo, meu Deus, que dia maravilhoso é hoje. Porque pra mim é como se eu tivesse renovado. Então, vou começar do zero, mais uma semana, com novos objetivos, e isso aí é o que me faz, que me move. Realmente. Segunda-feira pra mim é o dia X. E eu falo que quando a gente entende isso, a gente de fato é um empreendedor. Que tem pessoas que esperam. São perfis, né? Tem pessoas que esperam a sexta-feira e outras que são felizes com a segunda. É verdade. Agora a pergunta mais esperada. Uma das mais esperadas. Como você se organiza para dar conta do seu negócio e da vida pessoal? Bom, eu tenho os meus inegociáveis. Então, a minha prioridade, assim que eu acordo, sou eu. Sim. Não existe CNPJ forte se não tiver um CPF forte por trás dele. Então eu acordo, tenho ali a minha rotina matinal, vou pra academia, volto, faço meu café da manhã em casa, que eu tenho muito prazer em cozinhar. E eu falo que um dos cuidados que eu faço comigo mesmo, com as pessoas que eu amo, é isso, é fazer um café da manhã, uma mesa posta. Então a primeira prioridade sou eu, e depois disso eu organizo a minha agenda pro resto do dia. Se você pudesse dar um conselho para alguém que está começando agora, qual seria? Apenas comece.
Apenas comece com o que você tem, com o que você sabe, do jeito que você pode. Porque para você chegar até aqui, você já passou por outros processos. Para você se tornar a mulher que você quer ser, você também vai passar por outros processos. Então, para que adiar mais ainda a construção dessa mulher? Acredite em você, no seu potencial. Saiba que ninguém nasceu sabendo. A gente vai se montando no meio do caminho. E o ato de começar é um dia menos que você perdeu. Sim. Então, você já ganhou um dia, você já tá na frente. Porque você já ganhou aquele dia da coragem que você teve. A gente vai com medo, a gente vai com a incerteza, a gente vai com tudo. Porque nós temos a falsa sensação de que vai dar errado. Mas não. Isso todo, né? São crenças. A gente tem que tirar essas crenças da nossa mentalidade, nos limpar por dentro, cuidar muito do nosso emocional, pra gente de fato viver a mulher que nós vivemos pra ser. Nós somos tudo aquilo que nós gostaríamos de ser. Basta ter coragem de começar, dar o primeiro passo. Assim como a Nath, eu também comecei dando o primeiro passo. Hoje foi a história dela que inspirou. Amanhã pode ser a sua. Me conta aqui, você também se sentiu inspirado? Agora eu quero saber de você. Qual empreendedora você quer ver sentada aqui do meu lado contando essa história linda de superação? Deixa aqui nos comentários.